Fala pessoal, tudo bem? Estamos no nosso episódio 2 da série do Zero Office. Aqui quem tá falando é o Henrique. Hoje a gente vai ver um pouco sobre currículo, que é um passo muito importante na nossa vida, porque uma hora ou outra a gente vai ter que entregar o currículo em alguma empresa. Às vezes pode assustar a gente, né? Mas aqui eu vou passar algumas coisas mais sobre fazer o currículo e sobre os robôs que verificam os nossos currículos em várias empresas e como passar por esses robôs, isso apenas utilizando o Word, que é muito simples de mexer, é muito fácil aprender apenas assistindo uma vez. Você vai conseguir fazer um currículo muito bom. Provavelmente, se alguém já aí que está assistindo já enviou, talvez centenas de currículos, né? E não recebeu nem sequer um não como resposta. Mas aqui eu vou falar que o problema não é pela falta de experiência. Por exemplo, se você estiver cursando uma faculdade e estiver fazendo um currículo para um estágio, às vezes você não vai ter experiência, né? Mas às vezes o currículo não chega nem no recrutador. E hoje em dia a maioria das empresas eles usam robôs que são sistemas de inteligência artificial que fazem a primeira triagem dos candidatos. Então vamos lá. Eu vou passar um pouquinho os slides. Aqui eu expliquei um pouquinho que dezenas de currículos são enviados e não tem nenhuma resposta, nem sequer um não. Aqui, Guardião Invisível, que é o sistema ATS, que é inteligência artificial. Ela faz a primeira triagem, se o currículo estiver fora do padrão da máquina, ser desclassificados antes do recrutador saber seu nome. Muitas vezes o pessoal acha que é mais visual do que lógico. É ter uma foto bonitinha, é fazer algo mais enfeitado, por exemplo, uma fonte diferente, o layout de duas colunas, né? Mas quando você for fazer um currículo, você faz de forma profissional. É uma coluna sempre, uma estrutura linear, limpa, com um texto que é Arial 12, Arial 14 no máximo. Para títulos é até 26 pixels. Elementos visuais a inteligência artificial não consegue ler, eles dão como não lido ali pela inteligência artificial. Então é muito mais fácil você só colocar textos e sem gráficos. Aqui, da esquerda para a direita, conforme a gente escreve, né? De cima para baixo. As IAs são bem literais, são como se fossem crianças aprendendo. Então, se eles encontram alguma coisa que não está repassado para eles, eles automaticamente vão excluir esse currículo da lista. Armas secretas são os estilos do Word, claro, que é o básico, que sempre vai estar na Arial, na Calibre. E ali é só colocar. Quando for título, por exemplo, nome, você coloca o título 1. Quando for texto normal, coloca no normal até 14 pixels, fica perfeito. Aqui sobre o nome é muito importante. Uma das coisas mais importantes na hora do recrutador ver, porque eu mesmo já fui entregar currículo uma vez. O recrutador não sabia nem qual que era meu currículo. Ele pegou o currículo de outro candidato, não culpando o recrutador, porque depois eu vi que eu podia mesmo colocar meu nome. Que nem está aqui, currículo, Henrique, estudante de tal coisa, no máximo isso. Aqui um pouquinho da área prática que eu já vou passar para vocês no Word, que é usando um pouquinho de estilo, selecionando o título, digitando o texto, apertando Enter. Isso eu vou ensinar certinho, passo a passo para vocês. Aqui também a transição inteligente é muito importante, porque um título vai chamar muita atenção do recrutador na hora de ler. Quando você usa um título, se aperta Enter, ele já faz o parágrafo certinho, repassando aqui rapidinho isso daqui, que na parte prática eu vou passar para vocês passo a passo bem explicadinho. Aqui é só repassando o problema que eu mais vejo em currículos por aí, que amigos meus até mandam currículo para mim, é em DocX. Nunca pode mandar um documento em DocX porque fica todo desregulado na hora que chega pro recrutador. Às vezes é outra versão do Word, por exemplo, você faz o Word de 2010 e você vai para a versão nova do Word, ele bagunça tudo. E então tem que ser em PDF, sempre salvar como e salvar como PDF. Aqui exportação para PDF, como é que eu já havia explicando um pouco anteriormente. E aqui só um breve resuminho do que vai ser a aula. Aqui eu vou deixar materiais de apoio na descrição também. Vou pedir também para se inscrever no canal, deixar o like, porque é muito importante para dar mais visualização pra gente, mais entrega do nosso canal no YouTube, né? E vou deixar o material de apoio, esses slides na descrição e mais algumas coisinhas que vai ter ao decorrer da aula. Bom, gente, agora a gente veio pro Word. Aqui que eu tô apresentando na tela é um pouquinho de como vai ficar o currículo certinho para passar pelo filtro do sistema TS e chegar até o recrutador. Basicamente parece bem simples, né? Porque realmente a IA
ela lê de forma objetiva. Então não precisa de foto, não precisa de enfeite, não precisa de muita coisa. Então a gente vai pegar e criar do zero. Vou passar o passo a passo certinho aqui para vocês. Aqui, por exemplo, pegamos o Word normal. Aqui em cima estão os estilos. Aqui é o tamanho da fonte e aqui é a fonte que você vai usar. Basicamente vai ser isso que a gente vai usar. Aqui você sempre confere se está nesse botãozinho aqui, que é o alinhar à esquerda, que nem eu expliquei antes. Os documentos têm que ser alinhar à esquerda, conforme a gente escreve, certo? Daí a gente aqui começa. Primeiro a gente seleciona um título, eu deixo mais ou menos, gosto de deixar em 20 pixels. Daí a gente escreve nosso nome aqui, por exemplo, Ana Maria, tudo em maiúsculo, né? Ana Maria, bom, dos Santos aqui, certo? Daqui a gente coloca, por exemplo, se for uma vaga home office, é bom você colocar aonde você mora, por exemplo. Daí coloca aqui Rio de Janeiro. Ó, conforme eu dei o Enter aqui, ele já colocou para normal. E daí já vai para fonte que o computador pega como a fonte padrão do sistema. Daí Rio de Janeiro RJ. Daí a gente separa aqui com essa barra reta aqui. E daí a gente coloca, por exemplo, aqui também o nosso número de telefone. 45 999 999. Aqui é só um exemplo, certo? A gente coloca a barrinha de novo. Daí a gente coloca o nosso e-mail também, por causa que eles vão entrar em contato com a gente ou por telefone ou por Gmail, mas muitas das vezes é por Gmail. Daí a gente coloca aqui ana.maria@gmail.com, certo? A gente separa novamente, deixa um espacinho aqui e coloca uma coisa, se vocês tiverem, que é de extrema importância também, se for principalmente da área da TI, é o LinkedIn e o GitHub. Por enquanto eu vou ficar só no básico, vou explicar brevemente o que é o LinkedIn. LinkedIn é um site e muitos recrutadores olham o perfil das pessoas de certa área. Muitas das vezes é a área da TI, mas tem de diversas áreas também. E o GitHub é onde coloca os códigos que você normalmente faz. Você upa seus códigos no GitHub e fica de acesso para todo mundo. E os recrutadores também olham o GitHub. Então eu vou deixar aqui bem brevezinho, que seria o linkedin.com/in e daí o nome do perfil. Aqui eu vou colocar Ana Maria exemplo, né? Aqui separar Ana Maria e exemplo, certo? E aqui um GitHub seria mais ou menos assim, Ana Maria exemplo também. Aqui você vai dar um Enter, ele vai estar no estilo normal, então você altera para título de novo, conforme eu disse da minha preferência, eu gosto de 20 pixels. E daí você coloca aqui, objetivo profissional, tudo em caps lock, fica mais bem feito, né? Dá um Enter, ele vai para fonte normal. Daí aqui vai ser busco minha primeira oportunidade em tal área, por exemplo, área administrativa. E daí você escreve um breve resumo aqui com o objetivo de aplicar minha facilidade e enfim, você escreve um objetivo profissional básico assim, não precisa ser muita coisa, é só para tipo você falar que tá interessado na área, quiser falar alguma coisa sobre alguma experiência bem breve, porque é um tópico bem pequeno que precisa colocar no currículo. Daqui vai ser com tecnologia. Não precisa ser bem que nem eu tô colocando aqui, pode criar seu próprio objetivo profissional. Mas eu vou terminar aqui rapidinho. Pode ser basicamente esse daqui, ó. Que já tá perfeito. Com o crescimento
da empresa, certo? O próximo tópico vai ser formação acadêmica. Aqui você vem de novo nos estilos, título, vou formatar aqui do jeito que eu gosto, que é 20 pixels, daí coloco aqui no Caps Lock, escrevo formação acadêmica, e aqui vai ser ensino médio completo. Daí você dá um hífen, escreve escola ou colégio, né? Colégio estadual que você fez, né? Daí aqui eu vou deixar uma barrinha de exemplo. Deixar uma barrinha de exemplo aqui. Daí seria o colégio que você estudou e mais um hífen concluído em dezembro de 2025, por exemplo, ou no ano que você se formou, claro. E aqui embaixo você também pode colocar se estiver cursando alguma faculdade, daí ensino superior, daí você pode deixar um parênteses aqui que você está cursando e colocar a instituição, né? Vou deixar como exemplo aqui também uma instituição, e previsão, ou se você já concluiu, você coloca concluído em tal ano, ou previsão de conclusão, dezembro de, colocar uma data aí mais pra frente, de 2029, dezembro de 2029, deixa um itemzinho que eu acabei esquecendo aqui, assim já tá excelente. Daí, por exemplo, se você tem algum curso também, você pode colocar na formação acadêmica, por exemplo, curso, pode ser algum curso da sua cidade ou em algum site, daí você escreve curso tal, de tal coisa, por exemplo, tecnologia, em tal instituição. Coloco aqui instituição. E daí quando você concluiu, por exemplo, dezembro de 2025, por exemplo. Assim já fica. E pode colocar todos os seus cursos aqui também. Não tem limite. Agora o próximo tópico vai ser histórico profissional. Aqui, vou formatar certinho. Histórico profissional. Daqui você coloca basicamente algum freelancer, alguma coisa autônoma, daí você explica certinho. Por exemplo, se for algum freelancer em digital, web design, tecnologia, qualquer coisa você pode colocar e especificar bem resumidamente sobre o que você fez e algum projeto. E também, por exemplo, algum emprego que você já teve. Enfim, eu vou deixar meio em aberto para preencher aqui e já vou passar para o próximo tópico. Aqui eu vou só dar um Ctrl+C, Ctrl+V no arquivo aqui, só para deixar bonitinho. E o próximo tópico vai ser competências e habilidades. Aqui eu vou colocar estilos título e colocar na fonte certinho. Daí competências e habilidades. Aqui você coloca tanto coisas, por exemplo, área administrativa, você coloca que você tem domínio no Word agora, né? No pacote Office, concluindo esse curso, você já pode dizer que você sabe mexer bem no pacote Office em geral, tanto Excel, PowerPoint, em Word. Essa é apenas a segunda aula, estamos aprendendo coisas básicas, mas futuramente a gente quer deixar vocês sabendo de tudo sobre o pacote Office. Daí, por exemplo, aqui, ó, colocar aqui domínio de Microsoft Word Online.
E ferramentas de edição de texto. Você já pode colocar isso que você já está aprendendo isso, né? E essas caixinhas, se não aparecer para você na hora aqui, você pode vir aqui, ó, ensinar certinho. Aqui em cima tem as marcações. É só clicar em cima, é os marcadores, né? Ele já faz automático e cada enter que você dá, ele já dá mais uma lista. Basicamente é isso a aula. Eu vou colocar alguns tópicos aqui para ficar certinho. E basicamente vai ficar assim o seu currículo e já vai estar perfeito para passar pelo sistema de ATS e para chegar até seu recrutador. Seu recrutador também provavelmente vai gostar. Aqui não se esqueçam de vir aqui em arquivo, salvar como, e daí você procura um local ou salva no OneDrive. Eu vou procurar um local aqui em downloads. Normalmente eu salvo. Daí você coloca numa pasta que você deseja, coloca seu nome, estudante de direito, por exemplo. Pode deixar aqui. E daí você salva e o currículo já está em PDF. Também confirma aqui novamente. Confirma se está em PDF. Ó, eu salvei com documento Word. Salva em PDF, sempre salva em PDF. E ele já abre automaticamente em PDF aqui. E basicamente é isso a aula, gente. Eu agradeço pela atenção de vocês. Você deu um salto gigantesco do Zero Office já. A gente aprendeu um pouco sobre os robôs de RH, aprendeu um pouco de estilos, né? E agora sabe a maneira profissional de salvar e enviar o documento. Para garantir que você não vai esquecer nenhuma dessas dicas, eu vou deixar o material na descrição. O link vai estar abaixo na descrição. Peço que deixe seu like, se inscreva. Isso ajuda muito pro YouTube a entregar o vídeo. Um grande abraço. Continue acreditando no teu potencial e eu te vejo na próxima do nosso Zero Office.